paz do Senhor. Você muitas das vezes deseja algo além do que você já tem? De repente, um carro que você tem, você gostaria de ter outro. Uma casa, você gostaria de ter uma outra. Fazer uma viagem além daquelas que você já fez. Ir para lugares mais longe. Você já imaginou isso com a sua vida espiritual? Você viver experiências além da sua expectativa? Eu gostaria de meditar justamente sobre isso. E o texto que eu gostaria de meditar na palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E aí, no versículo 24 diz: Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a ele, andando por sobre o mar. Jesus, ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas, até sobre as leis da física e da natureza. E se nós, na verdade, passarmos a andar com o Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele também é capaz de nos levar a viver experiências além das nossas expectativas. Porque você vai olhar o texto que quando Jesus se chegou, Pedro pediu-se ao Senhor: manda eu ir ter contigo. E Pedro também quebrou todas as leis da física, porque ele afundaria ao mar, ele afundaria sobre as águas. Mas enquanto ele creu, ele conseguiu andar sobre as águas. E isso é nítido e é fato quando nós olhamos para a palavra de Deus. Jesus, ele esteve e viveu, e os discípulos viveram grandes experiências com ele. Josué, no Antigo Testamento, orou e o sol parou. Josué também passou o Jordão a seco. O Senhor teve misericórdia e o povo atravessou um mar, no meio do mar a seco. Josué, Deus usou a vida dele para derrubar as muralhas através dos gritos. Daniel, ele fez os leões jejuarem. 3 jovens entraram numa fornalha e nada lhes aconteceu. O que eu quero dizer com tudo isso? Sempre haverá uma multidão de pessoas seguindo Jesus. Só que no texto em que nós lemos, no verso 22, diz que ele despedia a multidão. Não é a multidão que vai ter experiências profundas com Deus, mas é aquele que está no barco. É aquele que no meio das adversidades da vida continua no barco. Porque o Senhor Jesus falou para os discípulos: entre no barco e vocês atravessem e me esperem do outro lado. O Senhor sempre nos dará a oportunidade de viver experiências com Ele. Então, o meu incentivo, o meu empenho a você é viver uma vida com Deus, esperando a maior de todas as experiências que você pode ter nessa vida. Mas um texto em Atos capítulo 1, versículo 11 diz que quando o Senhor subiu aos céus, apareceu 2 anjos e falou para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. Maior experiência que podemos ter na terra, viver grandes milagres, e a maior experiência de um dia nos encontrarmos com o nosso Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a viver uma vida contigo, sabendo que a nossa esperança não é só terrena, mas é uma esperança celestial.
Ajude e fortaleça essa pessoa que está ouvindo esta palavra, que ela possa te amar e te servir, que ela possa te amar e entregar a vida dela a ti, Senhor. Que possamos sim não ser apenas a multidão, mas aqueles que vivem experiências além das nossas expectativas. Esta é a palavra do pastor Newton no seu coração. Guarde essa palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.